Então, eu vou apresentar um caso clínico real, um paciente de 48 anos, sexo masculino, 75 quilos, 1,65 m de altura. História de espineia aos esforços progressivos há 5 anos, atualmente aos pequenos esforços, aliada à ortopneia, com edema de membros inferiores, aumento do volume abdominal, associado a emagrecimento progressivo. E tinha como comorbidades hipertensão arterial sistêmica e hérnia de hiato com esofagite de refluxo. No exame físico, o paciente... Isso são dados ambulatoriais. O paciente tinha uma pressão arterial de 85/50, frequência cardíaca 55, respiratória de 20, ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular a 2 tempos, com sopro sistólico em foco mitral de 4 cruzes, com B3, ictus desviado, murmúrio vesicular presente com estertores subcrepitantes em bases, fígado aumentado, ascite, edema, estágio jugular. Não está passando aqui. O eletrocardiograma mostra um bloqueio atrioventricular do primeiro grau, com PR alargado, sinais de sobrecarga ventricular esquerda, com bloqueio do ramo esquerdo. A duração do QRS por volta de 220 milissegundos. E BDAS também. Pode passar o próximo. Tinha sorologia para Chagas negativa, aqui na expectativa de encontrar a causa da insuficiência cardíaca. O ecocardiograma com o ventrículo esquerdo bastante dilatado, 70/56 milímetros, fração de ejeção de 22%, com hipocinesia difusa, insuficiência mitral e tricúspide importantes. Foi feito cateterismo, as coronárias eram normais, e foi feita uma ressonância magnética que mostrava sinal de fibrose no septo interventricular anterior e inferior. Ficou rotulado como miocardiopatia dilatada idiopática. Pode passar o próximo. Esse paciente estava em acompanhamento ambulatorial com um cardiologista que não era do nosso serviço, e ele fazia uso dessas medicações e doses. Estava com carvedilol 12,5, 2 vezes ao dia, enalapril 20, 2 vezes ao dia, espironolactona 25, 1 vez ao dia, furosemida 20, 2 vezes ao dia, omeprazol e AS. Pode passar o próximo. Ah, esse controle. Eu estava usando o mouse. O BNP bastante aumentado, com anemia, creatinina tocada, função renal tocada, com hiponatremia. E tinha tido 2 internações por descompensação de senos no último ano. Então, a gente está diante de um paciente com ICFE, miocardiopatia dilatada idiopática, classe funcional 4, em estágio D da insuficiência cardíaca. Aí eu queria abrir para a mesa agora, principalmente para os clínicos, né? Como que se vocês fariam alguma coisa diferente do que está sendo feito do ponto de vista de acompanhamento desse paciente, do ponto de vista de tratamento clínico, ou agregar algum outro tipo de tratamento neste ponto. Acho que, Fernando, dando então sequência à sua solicitação, acho que a gente podia abrir aqui como clínicos, a gente tem 3 clínicos na mesa. E aí perguntaria então primeiro para o Rodrigo. Rodrigo, nessa linha que o Fernando quis questionar, você pensaria em alguma terapia diferente para esse doente, seja farmacológica, seja em termos de algum outro método que você pudesse ter ganho em classe funcional, em sobrevida para esse doente? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Um paciente com insuficiência cardíaca em fase avançada, ele já tem a maior parte da estratégia farmacológica instituída, com beta-bloqueador, em dose otimizada, mantém uma frequência cardíaca em repouso de 55, um IECA também em dose elevada, e a gente
questiona também, ele está com uma sistólica muito baixa, não sei se isso está ajudando, se não seria uma dose excessiva, minha tendência seria reduzir um pouquinho essa medicação. Bloqueador do receptor de aldosterona, está com diurético. Não temos espaço para considerar um sacubitril, por exemplo, ou ivabradina, então acho que farmacologicamente não agregaria nada. Além disso, a gente pensaria em dispositivos aí como a ressincronização, né? Acho que seria um próximo passo, estágio. Reabilitação cardíaca nesses pacientes é fundamental, mas a gente está diante de um estágio D aqui com dispneia em repouso, então acho que nesse momento isso não tem espaço, tá? Eu ficaria por aí. Eu acho que eu tentaria trocar o enalapril, talvez, pelo sacubitril valsartana, porque é um paciente que ainda está sintomático. Um paciente que tem sinais de congestão também sistêmica, talvez apertar um pouquinho o diurético num primeiro momento, até deixar ele um pouco mais estável para fazer essa troca num momento mais seguro. O AS também acho que está sobrando um pouco, se as coronárias são normais, eu não me lembro de ter visto alguma outra razão para ter o AS na prescrição. E como o Mozinho já falou, a frequência cardíaca está ajustada. Talvez fosse sim um candidato, como tem uma classe funcional maior que 3, como é um doente que tem um BRE com QRS largo, maior que 120, a ressincronização estaria indicada, né? É um doente que ainda não está otimizado do ponto de vista terapêutico, na minha visão. Acho que a gente tentaria essa troca do enalapril pelo sacubitril valsartana, talvez muito devagarinho, num momento mais oportuno, com ele um pouquinho mais seco, mas acho que eu tentaria sim. Do ponto de vista farmacológico era isso, e acho que em termos de intervenção, pensar na ressincronização como uma oportunidade de melhoria. Eu queria fazer uma pergunta, assim. Scores de risco para esse paciente, eles são necessários nesse momento para endereçar encaminhamento para serviços de referência para o tratamento da insuficiência cardíaca? É uma. A classificação Intermax nesse paciente, qual é? Esse paciente está ambulatorial, ele tem internado, ou ele não internou ainda? Cabe a gente pensar na classificação Intermax para endereçar esse paciente para um centro de referência, já que ele já tem uma dose relativamente alta de diurético, ainda sintomático, com sódio baixo. Esse é o momento de pedir ajuda para o especialista? Essa é a pergunta. Eu estou trazendo o caso por etapas, até para estimular a discussão, mas esse paciente, quando chegou para a gente, ele chegou na porta da emergência. Mas essa era a situação que ele estava antes de internar na emergência. É por isso que eu estou trazendo para a gente estimular a discussão. Essa é a primeira internação dele? Não, já teve duas antes. Essa é a terceira, só que as outras duas não foram no nosso serviço. Acho que talvez o Felipe possa passar um pouco dessa visão respondendo o seu questionamento, Alexandre. Ele tem diversos marcadores de uma IC avançada. Até você já classificou ali um estágio D para a gente. Vamos ler na história dele o que ele tem de estágio D. Primeiro, internação. Acho que é o principal fator que é o divisor de águas aqui. Seria uma terceira internação dele. Então, se a gente fosse até pensar no Intermax, o americano gosta muito de colocar aquelas mini siglas, né? Aquele frequent flyer, né? Fica batendo e voltando. Então, talvez aí um Intermax 5 para ele, Intermax 4. Ele já tem um padrão que é um paciente para ser avaliado pelo especialista, sim, até porque acho que todo mundo, quando começa a olhar um paciente com 3 internações, com esse grau de disfunção, já está começando a abrir o leque de opções para ele de tratamento. Claro que a gente está pensando no sacubitril, eu também colocaria o sacubitril, acho que tem um espaço, pensando eventualmente no ressincronizador. Só pensaria no ressincronizador, inclusive, depois do sacubitril, quer dizer, 2, 3 meses, ver como é que ele vai ficar com o sacubitril. A gente tem, lá na UERJ, alguns pacientes desse modelo para pior, avaliando para transplante, que vão para uma classe funcional 2-1, então, surpreendentemente até. Então, pensaria no ressincronizador daqui a 2 ou 3 meses. E é um paciente que, com certeza, enquanto a gente está titulando droga, pensando no sacubitril, a gente está começando a pensar num painel todo de marcadores para transplante, PRA, eventualmente ergo-espiro, vasorreatividade, daí por diante. Então, acho que é um paciente para a gente poder, sim, continuar esse acompanhamento especializado. Acho que é um cenário também, Felipe, só complementando, de um doente que é extremamente complexo em termos de polifarmácia,
para a gente garantir que o doente está tomando isso de maneira adequada e tem aderido às recomendações de restrição hídrica, de atividade física ou não, de hábitos de vida, de cuidado em casa, de orientação de dieta. Seria extremamente interessante que ele fosse acolhido por algum serviço de insuficiência cardíaca com uma equipe multidisciplinar. Poderia dar a ele um cuidado mais horizontal e assim a gente veria o doente de uma maneira um pouquinho mais particular, né, para tentar intervir em todos os possíveis problemas da não efetividade desse tratamento otimizado. Acho que a gente pode dar sequência, né, Fernando? Então, ele chegou no pronto-socorro com essa radiografia, e ele estava basicamente com extremidades frias, com a pressão sistólica de 80, saturando 85% em ar ambiente. Uma congestão pulmonar importante. E aí eu gostaria de seguir neste roteiro aqui. Eu coloquei esse roteiro só para que a gente possa organizar a discussão. Então, como que vocês fariam a avaliação inicial? Como fariam o tratamento clínico na emergência? E como vocês monitorizariam a resposta do tratamento? Qual é o tipo e a frequência que vocês reavaliariam esse paciente na sala de emergência? Rodrigo, acho que na nossa emergência não é tão incomum, né, a gente receber pacientes com insuficiência cardíaca. Então, esse é um paciente que, com alguma frequência, a gente recebe. Como é que, no seu ver, você faria a avaliação, né, inicial desse paciente? Aonde você alocaria esse paciente? Como é que você conduziria, pelo menos, um tratamento inicial? Lembrando que a gente tem, junto com o Montera, a utilização do Fast Track na sala de emergência, aquele tratamento rápido da descongestão do paciente. Esse paciente seria candidato a esse protocolo, ao seu ver? Como é que você faria essa avaliação inicial dele? Bom, fluxograma da insuficiência cardíaca, e se sim ou não há a menor dúvida, esse paciente tem praticamente todos os critérios de Framingham, né, a maior parte deles. É uma insuficiência cardíaca no modelo crônico agudizado, etiologia, a princípio, idiopática, fator de compensação, não temos uma menção na história, possivelmente progressão da doença, até no estágio D, a gravidade que ele se encontra, até a falta de otimização terapêutica que foi referida. A fração de ação bastante reduzida, e o modelo hemodinâmico claramente congesto, com a grande maioria dos pacientes que entram numa emergência com insuficiência cardíaca, né, tanto por sinais clínicos, a radiografia corrobora isso. E a gente vai para outra pergunta em relação ao modelo hemodinâmico, que é o débito cardíaco. Se esse paciente está frio ou quente. Não lembro de periferia no exame físico, se tem alguma outra pista. O grande marcador assim, para a gente pensar no choque é a hipotensão, apesar de não serem sinônimos, é uma triagem, né? Esse paciente tem hipotensão. Outros marcadores clínicos importantes, pensando em baixo débito cardíaco, alteração no estado mental aguda, acho que não tem menção, oligúria não sabemos e pele não sabemos. Então, vai entrar uma complementação laboratorial aí, fundamentalmente com lactato, uma gasometria fundamental para avaliar a acidose metabólica, o gap vai estar alterado, e a gente entender se esse paciente, se ele está frio ou não, porque isso vai mudar nossa estratégia terapêutica. Agora, independente disso tudo, esse paciente está hipoxêmico, né? Então, até antes de pensar isso tudo que eu acabei de falar, é um paciente que, ele, ao ser acolhido na emergência, ele vai para um leito de estabilização, para a sala vermelha, né? Vai ganhar lá o móvel, monitorização, oxigênio suplementar, acesso venoso. A gente vai discutir ventilação não invasiva para esse paciente, se ele não corrigir essa oxigenação aí com oxigênio suplementar, né? Lembrando que a ventilação, pressão positiva, pode agravar a função ventricular. Então, acho que no primeiro momento, tentar ver, corrigir a saturação dele com oxigênio puro. Tá? A frequência respiratória que foi mencionada era de 20, não há menção a esforço respiratório, então acho que a VNI fica em segundo plano, ainda tem a pressão sistólica aí que poderia agravar, né? Fechando para minha fala em relação à terapêutica, diurético inotrópico, né? Não há a menor dúvida que esse paciente precisa perder líquido, né? Precisa perder muito líquido, né? Esse paciente que está frio e congesto tem dois problemas. A congestão por si só
leva e agrava a disfunção orgânica, ela precisa ser corrigida, mas a gente tem uma dificuldade quando o paciente está em baixo débito em começar a tirar muito líquido desse paciente nesse primeiro momento, né? Então, acho que confirmando um baixo débito, que tudo leva a crer, oxigênio inotrópico. Dobutamina, a gente não tem uma clareza do melhor inotrópico, mas a minha opção seria a dobutamina com diurético na sequência. Obrigada, Rodrigo. Eu queria convidar alguém da plateia, se quisesse fazer algum comentário, alguma complementação a essa avaliação inicial. Enquanto o microfone chega lá, só complementando aqui o fluxograma, né, um paciente de perfil de risco extremamente alto, né, por todo o histórico que ele tem na apresentação clínica. Se a gente for aplicar o score ADER nesse paciente, né, o score mais alto em insuficiência cardíaca, ureia alta e pressão sistólica baixa na admissão, esse paciente tem uma mortalidade estupidamente alta. Estou convocando aqui o Bacal para dar uma rápida ideia. Bacal, chega esse doente na sua sala de emergência, Einstein, vamos começar a dinamizar. Alô, vamos acordar. Esse é o nosso evento, não tem menor aqui, daqui a pouco vou tirar a gravata. Então, o objetivo aqui é a gente discutir, eles estão líderes ali, peguei um líder aqui, daqui a pouco estou pegando alguém aqui atrás. Esse é o dia inteiro, é assim que a gente funciona. Vamos estimular as pessoas. Vamos lá, Bacal, nos ajuda aí. O que você faria na sua prática clínica, no seu serviço? Bom, inicialmente, bom dia, parabéns, Montero, pelo evento. Ótimo. Acho que tudo que os colegas comentaram é exatamente o que eu faria. Eu só comentei aqui com o Aguinaldo do lado que quando o paciente dessa gravidade, estágio C, chega com baixo débito, por vezes a gente não vê tanta congestão pulmonar num paciente que chega, é mais baixo débito mesmo, e o pulmão muito branco, me faz pensar que talvez o componente mitral tenha um papel importante ali nessa congestão. E aí, por vezes, a redução melhor da insuficiência mitral, otimização de vasodilatador, apesar da pressão não ser muito boa, você ter uma linha arterial e ter um nitroprussiato para tatear um paciente com insuficiência mitral tão importante, às vezes é meio paradoxal, a pressão acaba melhorando e a hemodinâmica do paciente acaba melhorando. Claro, estamos falando da sala de emergência, aí já seria um paciente numa unidade de cuidado mais intensivo. Mas só isso que me chamou a atenção. No eco eu não vi nada sobre hipertensão pulmonar. Eu vi que a mitral parece que é importante a insuficiência mitral, e não tem dados sobre hipertensão pulmonar. Então, o resto, inotrópico, sem dúvida. A discussão de tirar o beta-bloqueador, acho que é outro ponto importante num paciente como esse. Talvez nesse momento eu tiraria o beta-bloqueador, está entrando para choque cardiogênico, num perfil mais grave, e entraria com inotrópico, diurético endovenoso, oxigênio, sem VNI, com cuidado VNI nesse momento. Concordo plenamente. O IECA, 40 miligramas nesse perfil, eu também concordo, é muito. E aí você perde um pouco o controle desse paciente. Ele pode estar indo ladeira abaixo, indo para Intermex 2, 1 rapidamente, em poucas horas. Então, se fosse usar um vasodilatador, se coubesse um vasodilatador, seria um vasodilatador endovenoso nesse contexto. Eu também gostei, acho que, pelo que o colega está falando, da mesma maneira me pareceu estranho, não só antes, quer dizer, antes da internação, antes da primeira apresentação, como depois, não ter sido citado, o paciente não ter sido digitalizado. Quer dizer, não entendi por que, com uma fração de ejeção tão baixa e com uma franca insuficiência cardíaca, uma insuficiência muscular, por que não se deu um inotrópico positivo para ele? Não consegui compreender. E não entendo por que não se faz agora. A pergunta foi por que ele não está usando digital, é isso que está com uma interferência aqui. Eu, particularmente, lá no serviço, até... Só queria só um último detalhe, por gentileza, desculpa, meio fora, é que o som está muito ruim. Então, para nós aqui está sendo ruim ouvir vocês falarem. Pudesse talvez aumentar o volume, ou aumentar aqui tá com uma interferência, não sei o quê. Está atrapalhando. Pessoal do som, vamos dar uma ajeitadinha aqui, por favor? Obrigado. Fala mais próximo do microfone. Em relação ao digital, melhorou? A gente frequentemente precisa do digital nesses pacientes mais graves, estágio D,
né? Não vou chamar frequentemente, às vezes... melhorou. Eventualmente precisa. E eu, particularmente, uso o digital naqueles pacientes que estão muito sintomáticos, estão reinternando o tempo todo. Mas eu nunca deixo de usar beta-bloqueador para usar digital. Então, esse paciente estava com 12,5 de carvedilol, já batendo em torno de 55. Isso significa que você teria que sacrificar o teu beta-bloqueador para poder fazer digital. Então, se era um paciente que a gente consegue fazer beta-bloqueador sem ele descompensar, a prioridade vai ser sempre essa. E mais, se esse paciente, se você chegasse numa dose máxima de um beta-bloqueador, 25 de 12 em 12, por exemplo, e estivesse batendo a 70, por exemplo, a próxima droga seria ivabradina, não seria nem o digital, porque você tem resultados melhores com ivabradina do ponto de vista de estudo, o SHIFT está aí para isso, em relação ao digital. De uma maneira geral, eu acabo usando mais o digital. A Ana detesta o digital, então isso eu já sei. Eu acho que deve ter um paciente só que usa digital. Eu ainda tenho alguns. Para aquele paciente que tem fibrilação atrial. Esse é um bom paciente para você poder usar, porque, primeiro, você não tem a opção da ivabradina, e, segundo, essa frequência normalmente é uma frequência mais alta. Ele está lá 80, 90 batimentos. Então, você usa digital. Eu, antigamente, usava, acho que até uns 4, 5 anos atrás, teve aquela grande meta-análise do DigTrial, usava 0,25 para todo mundo. E a gente tinha até o Digobal, que era 0,125 no mercado, era ótimo. Hoje em dia não existe mais. Então, a gente tem que ficar partindo comprimido. É raro hoje eu ter um paciente que usa 0,25 miligramas por dia de digital. A grande maioria usa 0,125. Eu estava num evento, acho que um mês atrás, mais ou menos, e eu até descobri, tem hoje uma calculadora para você poder determinar a dose digital para cada paciente. Então, você coloca lá a idade, a creatinina, e ele vai falar para você, você quer que nível sérico de digoxina sérica. Geralmente, eu calculo ali alguma coisa em torno de 0,8, sempre mais para baixo mesmo. Lembra que esse é um paciente que tem uma creatinina alta, que ele está internando, essa creatinina está subindo, então ele usa uma série de remédios, o potássio está de um lado para o outro, com dose alta de enalapril, eventualmente de diurético. Então, toxicidade digital, pelo digital não é raro desses pacientes. E a gente consegue calcular essa dose. Mas em relação a digital e beta-bloqueador, a minha terapêutica seria exatamente essa. Eventualmente, quando a gente está com a pressão mais baixa, a gente quer fazer mais vasodilatador, a gente às vezes lança a prerrogativa de trocar o carvedilol por um bisoprolol ou um metoprolol, geralmente biso, porque é mais fácil tomar uma vez só por dia, porque às vezes a gente ganha ali uns 5 milímetros de mercúrio, raramente mais do que isso, que abre uma janela para a gente poder fazer um pouco mais de vasodilatador. Isso a gente de vez em quando faz lá na clínica também. Ana, a gente está falando aqui sobre tratamento clínico inicial, sobre avaliação inicial na sala de emergência, mas eu queria a sua opinião no seguinte, no que diz respeito a um passo talvez um pouquinho mais à frente, né? É um paciente que a gente já viu, um paciente relativamente jovem, né? Não tem nem 50 anos, com uma insuficiência cardíaca avançada e com internações já frequentes. E ele está reinternando na sala de emergência, descompensado, né? A gente já comentou aqui sobre avaliação pelos especialistas para estar dentro de um centro de insuficiência cardíaca, para estar sendo já acompanhado, para ter um tratamento diferenciado, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas na tua avaliação, ao teu ver, qual seria talvez um momento de você chamar um time multidisciplinar, de você já começar a pensar que talvez esse paciente possa ser candidato a algum outro tratamento talvez mais definitivo, seja ele um device, seja ele já começar a pensar num transplante? Talvez esse momento fosse o ideal ou não, ou talvez a gente tenha que realmente aguardar um pouco mais, tentar otimizar mais o tratamento clínico dele. Como é que você vê essa questão? Em relação à avaliação inicial, Aninha, ainda, assim, eu queria lembrar que a gente teve uma publicação de 2 meses, acho que foi em abril, de uma nova classificação de choque, tentando envolver os doentes em que a gente ficasse exatamente na dúvida, assim, esse doente está em choque, não está em choque, né? É uma classificação em 5 estágios, de estágio A ao estágio E. O estágio A são os doentes que estão em potencial risco de choque. O fato dele ter uma insuficiência cardíaca avançada, com essas idas e vindas frequentes à emergência, já o torna um paciente de maior risco, para a gente olhar com esse olhar um pouco mais maldoso, no sentido de diagnosticar e intervir no choque de maneira precoce, que a gente sabe que isso faz toda a diferença na sobrevida. O estágio B seria o doente que tem hipotensão, mas não tem hipoperfusão,
né? O C é o estágio de choque clássico, que você já começa a ter hipoperfusão, o lactato sobe, o bicarbonato cai, o doente está frio, começa a ficar sonolento. D é o doente que não está respondendo depois de meia hora de intervenção, e aí lembro, meia hora, não são 6 horas de plantão, meia hora de reavaliação. E o E é o doente que não responde a nada, o refratário realmente é o doente mais grave, o morredor. Então, acho que na avaliação inicial, esse é um doente que minimamente está ali no estágio B, né, Mãozinho? Ser um doente já em choque, evoluindo para hipoperfusão, talvez. A gente ainda não tem o lactato. Então, B para C. Isso mostra que ele é um doente muito grave. Dentro da avaliação de terapia para IC avançada, Ninha, entrando na sua pergunta objetivamente, esse doente, como o Felipe falou, ele tem critérios de insuficiência cardíaca, estágio D, avançada. O que são esses pacientes? São doentes que vêm à emergência com frequência para tomar diurético, que têm internações repetidas, a despeito de um tratamento clínico otimizado. A gente já fez comentários sobre o tratamento clínico, que a gente podia melhorar ou não, mas acho que é um doente que está tratado, né, que está sendo avaliado por um cardiologista. Em tese, se a gente entende que ele já tem um tratamento ótimo dentro do máximo que poderia ser, é um doente que tem um sódio baixo, uma creatinina que já está subindo. Esses são os red flags que a gente tem que ficar atento no consultório, no dia a dia, para chamar a atenção de um doente que vai evoluir mal. A insuficiência cardíaca tem um prognóstico por si só muito ruim. Depois do diagnóstico, metade dos pacientes falecem por evolução natural da doença. E a gente está aí destacando um grupo de uma mortalidade ainda maior. Para esse grupo com insuficiência cardíaca avançada, sem dúvida nenhuma, a gente tem 3 braços de tratamento, né? Ou a gente entende que aquele é um doente muito idoso, que tem muitas comorbidades, em que a gente não vai ter uma proposta de tratamento outra, e que a gente vai avançar mais no cuidado paliativo. Ou a gente vai fazer o padrão ouro, que é o transplante cardíaco, e isso sim tem que ser avaliado no momento em que o doente se transforma um doente com critérios de ser avançado. Então, já ambulatorialmente, entendo que isso teria que estar sendo visto, e ele teria que ter sido encaminhado já ambulatorialmente a um serviço de transplante, para ser visto pela equipe multidisciplinar, para ser cuidado pelas enfermeiras, receber orientação do nutricionista, do fisioterapeuta, enfim. E como última opção, e que é uma opção interessante em termos de sobrevida, quando a gente não pode ou o paciente não quer e a gente tem disponibilidade, o suporte circulatório mecânico como opção terapêutica para esse grupo de doentes. É uma boa opção, sim, ainda. Obrigada, Ana. Acho que o Rodrigo quer fazer um comentário. Comentário rápido aqui, como emergencista do grupo. A gente está falando de uma doença tempo sensível, em que nos últimos anos, 10 anos ou 15 anos, várias doenças têm ganho muita atenção, tipo AVC, o infarto já há mais tempo, centros de trauma, né? Então Stroke Center, Trauma Center, Infarto Center, né? E fala-se do Shock Center. A gente não tem nada muito constituído aqui hoje no Brasil. E está claro que um paciente desse ele precisa de um apoio multidisciplinar complexo no hospital terciário ou quaternário. Foi falado aqui da equipe multidisciplinar da IC ambulatorial, né? E agora a gente está dentro da emergência, a gente precisa acionar pessoas que tenham prática com esse tipo de paciente, que é a minoria, né? A Ana comentou uma classificação que eu tenho muita simpatia, lançada recentemente, a ABCDE, eu gostei disso, acho legal, tá? Acho que chama a atenção a gente falar lá estágio B e dar o start para uma equipe aí, o Shock Team. E aí você acionaria essa equipe de choque sem agora? dúvida, sem dúvida. A gente não esperar 6 horas para esse paciente é o fim. Perfeito. Bom, Acho que tem um comentário da plateia. Por favor, eu acho o seguinte, está pulando etapas. Eu acho que a gente... esse paciente, como ele está aí, é um paciente que tem muita congestão no pulmão, está com manifestação de baixo débito, ele está tomando uma dose altíssima de enalapril. Eu acho que teria que ser comentado já que essa dose de enalapril deveria ser reduzida. É um paciente que vocês preconizaram dar droga inotrópica positiva, o que a gente tem a dobuta. É um paciente que chega hipotenso, descompensado. Tem que ser comentado também que deveria se reduzir a dose do beta-bloqueador. Essa dose do beta-bloqueador não deveria ser mantida desse jeito. Então, ele teria que reduzir a medicação ambulatorial dele, o IECA, o beta-bloque, instituir diurético mesmo. Esse paciente tem que tirar líquido dele, tá certo? Obviamente, não tirar em excesso, mas isso é uma ciência, tá? E colocar inotrópico, é a dobutamina, tá certo, na veia. Eu acho que esse teria que ser o ponto de partida, tá certo? Para poder estabilizar ele, tornar o paciente, provavelmente, classe 4, tá certo? Estável. A hora que ele ficar classe 4, estável, bem provável, aí se discute novas estratégias terapêuticas a seguir para o paciente. Mas eu acho que o foco deveria ser esse aí agora no momento. Deixa eu até comentar isso, doutor Salvador, um segundinho. Acho que
pegando o que o professor Bacal e agora que o professor Salvador ia organizando isso, o atendimento inicial é exatamente esse. Acho que todo mundo está aqui nessa mesma levada. Inotrópico, diurético. Beta-bloqueador e enalapril, eu acho que a gente tem no mínimo 12 horas para poder pensar sobre isso. Eu não faria nenhum dos dois, mas a gente tem 12 horas. Eu falei exatamente isso ontem, durante no seminário lá do 4º ano. Esse é o paciente que a gente precisa de tempo para poder ver como é que ele vai reagir hora a hora. Então, não está na hora de fazer uma droga oral com 12 horas de meia-vida. Então, tira tudo, vasodilatador inotrópico, diurético, eventualmente foi comentado vasodilatador por conta de uma IM, que a gente vai pensar isso talvez daqui a 4 ou 6 horas, se ele responder muito bem lá para frente. Mas o tratamento, acho que todo mundo concorda que é inotrópico e diurético, né? Perfeito, acho que foi bem resumido aí por todos. Então, esse paciente foi colocado em dobutamina, ventilação não invasiva, diuréticos endovenosos, conseguiu associar um pouco de nipride, foi suspenso o IECA, suspenso o beta-bloqueador, e a pressão sistólica dele se manteve por volta de 90. Esse paciente evoluiu com lesão renal aguda, em resistência ao uso de diuréticos, manteve dependente de inotrópicos, com a saturação venosa de oxigênio por volta de 50%, o lactato normal. Aí, neste momento, ele estava melhor, foi chamada a equipe da insuficiência cardíaca e ele foi avaliado para transplante. Aqui não significa que ele foi listado para transplante. Ele foi avaliado para ver se era elegível ou não para transplante. Isso que é importante. Todo paciente que chega nesse estágio, ele tem que merecer uma avaliação. Foi feito um cateterismo direito, aí estão as pressões dele, tem uma pressão sistólica da artéria pulmonar de 67, gradiente transpulmonar de 12, resistência vascular pulmonar de 3 unidades UTI, a PVC ainda muito aumentada, 18, pressão de capilar pulmonar de 20. Ele tinha um painel imunológico considerado baixo e a avaliação multiprofissional foi favorável ao transplante. Nesse momento, o paciente estava estável já em Intermax 4, ele foi listado para transplante. Durante a evolução, ele manteve o quadro de congestão pulmonar, com taquipneia, necessidade ainda de inotrópico endovenoso, não conseguia desmamar da dobutamina, e mantendo dose alta de diurético, mas sem muita resposta. E a lesão renal aguda instalada. Então, ele está em Intermax 3, com dobuta e nipride. Uma semana depois, ele começou a piorar, porque a congestão pulmonar não conseguia ser corrigida, ele foi piorando do ponto de vista respiratório e acabou comprometendo o quadro hemodinâmico. Começou a ficar mais hipotenso e foi para Intermax 2. Nesse momento, ele ficou anúrico, hipotenso, o nipride saiu, entrou um pouco de nora e ele entrou na diálise. O que fazer nessa hora? É um doente que já está listado para transplante. Acho que uma primeira medida é entrar no Sistema Nacional de Transplante e priorizar esse doente, para a gente tentar transplantar ele mais já estava priorizado por causa da dobuta. Tá ótimo. Então, a segunda coisa seria pensar em intervir imediatamente nessa hipoperfusão que se instala e progride rápido. A gente tem aí uma evolução de Intermax 3 para 2. A classificação Intermax, além de ser uma classificação prognóstica, ela ajuda a gente a temporizar a necessidade de um suporte circulatório para manter os sinais vitais, né? Manter a perfusão sistêmica. Então, o doente que entra em Intermax 2, a gente vai ter ali algumas horas para definir se a gente coloca o doente em suporte ou não. Então, ao longo do meu plantão de 12 horas, eu teria que ter essa decisão, minimamente. Quando o doente tem critérios importantes de hipoperfusão, a gente começa a fechar o nosso cenário para definir qual tipo de suporte que a gente vai utilizar. A gente tem no arsenal, de maneira muito simples e rápida, o doente ainda não estava com balão intraórtico. Eu acho que para esse cenário de doente crônico, ganhar meio litro de débito tem seu valor. Então, acho que é rápido, é acessível, é barato, todos os hospitais têm. Eu pensaria em colocar um balão intraórtico para ver se ele ganha alguma coisa em perfusão. A gente sabe das limitações do balão, mas sabe também do conforto, da praticidade, da rapidez, da disponibilidade. Então, pensaria nisso de maneira rápida e organizaria já um plano B para um cenário
bastante rápido, né? Nas próximas horas ali definir se ele ainda continua hipoperfundindo, se não respondeu a esse ganho de meio litro de débito que o balão me daria. Associar talvez um outro inotrópico seria uma opção também de imediato. Ele está com dobutamina, talvez pensar em associar um milrinone seria interessante, ajustar para a função renal se fosse o caso, enfim, mas otimizar a dose dos inotrópicos, associar um balão intraórtico. E na manutenção de um Intermax 2 ou até progressão para 1, a não resposta disso motivaria um suporte circulatório com um poder de débito maior, que na minha cabeça de imediato seria a ECMO ou o Impella, se os serviços estão adaptados, se tem disponível, enfim, porque também é de instalação bastante rápida. E aí, nesse cenário, o time de choque já foi acionado, toda essa organização ela tem que ser tipo balé, né? Cada um sabe seu papel dentro do time, então o perfusionista tem que ser acionado, o cirurgião, eventualmente, provavelmente é a pessoa que vai instalar, todos têm que estar alcançáveis de maneira rápida, para que isso possa acontecer nas próximas horas. Eu imaginaria não outro tipo de suporte, pensaria em alguma coisa mais de imediato, como o Impella e a ECMO, por conta da gravidade do doente. É muito difícil colocar ele em centro cirúrgico, abrir o peito, esternotomia, para pensar em um suporte mais intermediário, como o Centrimag, por exemplo. Então, eu imaginaria, de fato, planejaria para as próximas horas ajuste de dose do inotrópico, associação com outro inotrópico, instalação do balão intraórtico, porque nos pacientes crônicos o cenário é bastante diferente em relação ao agudo, shock trial, todos esses trials que mostraram um não benefício do balão intraórtico foram no cenário mais agudo. Esse doente é um doente crônico, a gente sabe que esses doentes vivem com índice cardíaco super baixo, ganhar meio litro de débito pode e normalmente faz a diferença por algumas horas. Então, tentaria isso de maneira bem imediata. E já planejaria o segundo passo que, na minha cabeça, pela disponibilidade do nosso serviço, seria a ECMO. Acho que o Monteiro quer fazer algum comentário. Eu queria ser provocativo. O dente está listado para transplante. A nossa realidade é 6 meses. Essa é a realidade. Se sair no dia seguinte, maravilha. Cardiomiopatia dilatada. Eu estou com uma falência orgânica múltipla em progressão. Já tenho falência aqui de 2 órgãos, pelo menos. Com certeza esse dente está inflamado. Deve ter algum grau de inflamação associado a isso. Aliás, a descompensação foi dita como infecção. Então, temos 3 órgãos. Temos disfunção vascular, disfunção cardíaca, disfunção renal, entrou em diálise. Entenda a complicação de que é botar um doente num transplante dialisado. 2 perguntas. A Ana sugeriu o balão, mas a pergunta, Ana, que eu acho que é importante, estimulando a plateia, porque senão o balão, ao invés de ajudar, atrapalha. Botou o balão, ele tem que ter tempo, prazo de validade. Senão você põe o balão, quanto tempo você esperaria? Só assim, estou provocando. Botei o balão, quanto tempo eu espero para dizer, esse balão funcionou, não funcionou, eu vou em frente. Quanto tempo? Mas só para enfatizar, então eu não ouvi, desculpa, estou incentivando. 6 horas, 12 horas, 6 horas. Eu botei o balão 2, vamos entender o que é 6 horas? Botou o balão às 2 da manhã, às 8, tira o balão. Quantos nessa sala vão fazer isso? Então vamos entender o mundo real. Botei às 2 da manhã. Significa dizer que às 8 da manhã, quando entrou o rotina escófano, bom dia escófano, ó, tem 6 horas, não funcionou. Vamos tirar esse balão, vamos migrar. Pagar uma bronca. Esse é o mundo real. Eu não estou dizendo que ela está incorreta. Eu só estou botando assim no mundo real. Tá certo? O round é às 11. Provavelmente o cliente vai esperar às 11 horas o round. Porque vai estar o rotina e o chefe de serviço vai convocar um heart team, porque aí tá, o custo e a complexidade ficou desse tamanho, tem que consultar a fonte pagadora, esse doente vai ou não vai. Não é tão assim, 6 horas, vamos ser felizes. Segunda pergunta. Já vislumbrando que esse doente não vai recuperar tão fácil e vai ter que ficar a longo prazo esperando, talvez não fosse melhor pular o balão e talvez entrar direto, como já fizemos várias vezes com o Centrimag, você tem experiência com isso, e todos evoluíram bem com o Centrimag, porque eu consigo mobilizar o doente fora do leito, pelo menos no nosso meio. Eu sei que o Bacal tem uma experiência diferente no INCOR, mas nós não somos o INCOR. Então, você tem uma experiência de mais de 200 balões lá, não é isso? Com outro cenário. Que é só provocativo, não estou dizendo que nem concordo, nem discordo, ok? Só estou provocando. Na verdade, são 90 dias, mais ou menos, de lista de urgência zero aqui no Rio. Mesmo assim, um tempo inaceitável para um cenário de choque, concordo em absoluto.
Acho que o tempo estanque de 6 horas talvez não tenha sido muito claro. Esse doente tem que ser reavaliado a cada momento e não esperar o round. Por isso a importância de um time de choque. Você tem que ter um grupo no hospital que tenha como objetivo, fim, motivação, a observação desse doente, que ela tem que ser minuto a minuto. Não vai colher uma gaso daqui a 6 horas depois de instalar o balão. Lembrar que o balão é uma ferramenta extremamente útil também em associação com a ECMO. A ECMO, nesse cenário, eu achei que eu ia fazer isso. A ECMO, no cenário da insuficiência cardíaca, de instalação periférica, que a gente está falando, né, para ser rápido, num doente que a gente não quer fazer esternotomia, ele evolui muitas vezes com o aumento da pressão diastólica cardíaca, e a gente tem um cenário de congestão que muitas vezes o balão é a ferramenta para a gente melhorar isso. Então, a associação do balão com a ECMO ela é bastante desejável no cenário da ECMO VA periférica. Então, eu não tiraria o balão para colocar a ECMO, eu associaria a ECMO, provavelmente. Frequentemente coloca o balão depois. Exatamente, né? depois. Acho que o balão é uma boa ferramenta para te dar tempo. E você está querendo marcar muito 6, 8, 10, 12 horas e 2 minutos. Não funciona, né? Como é que ele está em 6 horas? Ele está melhorando ou ele está piorando? Acho que a pergunta mais definitiva do que propriamente pensar em tirar ou não é você projetar. Quando eu coloquei o balão 2 horas da manhã, na verdade eu coloquei o balão, eventualmente liguei lá no Samaritano, por exemplo, ao Siciliano. Siciliano, olha, e a gente já fez isso. Tem um paciente que está chocado. Então, é um paciente crônico, eventualmente a gente pode pensar em botar um balão e a gente vai ganhar e entender como é que ele vai ficar. Entrou o segundo inotrópico, se lactato está caindo, chegou às 8 horas da manhã, quando a rotina chegou e tudo mais. Como é que está esse lactato? Estava 15, agora está 10. Opa, vamos esperar um pouco, vamos ver como é que está. Siciliano, já está armado o time? O circo já está armado? Já chamou o pessoal para poder estar com o Centrimag ou ECMO, as postas? E tu vai ter paciente que você vai chegar, olhar, pô, esse paciente está tão grave, mas tão grave, que nem o meio litro por minuto que ela estava falando vai ser suficiente. E aí eu até estou querendo ouvir o Bacal, porque ele realmente, quando a gente fala de balão, nesse modelo de pacientes, o INCOR, estava falando ontem com o Antônio Manuel, ele falou, pô, fui lá no INCOR, tinham 7 pacientes em balão. Com certeza a maior experiência que a gente tem no Brasil disso. Quando eu fui lá, eu vi isso. Achei até estranho, mas depois a gente começa a se acostumar, quando a gente começa a participar de congresso e tudo mais, acho que todo mundo tem a mesma visão. Paciente crônico, o balão faz diferença. Paciente agudo, o balão não faz tanta diferença, porque aquele meio litro, ele é impressionante como muda muito essa história natural. De repente o Bacal pode acrescentar alguma coisa. Felipe, exatamente isso. Os trials de balão no choque cardiogênico agudo, pós-infarto, acho que está claro, mas no doente crônico a gente tem uma experiência grande. Eu concordo com a Ana, estaria mais para ECMO esse paciente, mas, por outro lado, congestão refratária, a despeito de tudo, colocar uma ECMO periférica sem algo que descomprima o VE, como o balão faz, eu acho que essa combinação, nesse caso, é fundamental. Não dá só ECMO periférica sem balão, porque a congestão não está controlada. Em relação a tempo de fila, o que a gente tem feito agora em São Paulo, na Câmara Técnica, a nossa proposta da semana passada, é que o paciente em ECMO entre número 1 geral no estado. Porque hoje balão e ECMO entram igual, e nós temos muitos pacientes com balão. Então, eu não consigo transplantar, muitas vezes, o paciente em ECMO, que espera os balões transplantar, e eu perco o paciente em ECMO também. Então, passou na Câmara Técnica uma decisão estadual, claro que não é SNT transplante, mas a gente tem autonomia para decidir isso, está em ata, e a gente deve mudar. ECMO é indicação máxima. Então, o paciente em ECMO, nesse cenário, a gente conseguiria transplantar em 7, 10, 15 dias, ele estaria transplantado. Na janela do ECMO. Então, na janela isso do é muito ECMO. Importante, porque aqui a gente não vai conseguir fazer isso. E aí vem a pergunta do Montera, quer dizer, faz sentido a gente colocar um ECMO e depois trocar isso para um Centrimag, para depois ele ir para um transplante? Você não tem essa, você não tem essa realidade, você não tem esse problema. Aqui a gente tem. E aí a gente tem uma coisa adicional para pensar. Pô, será que faz sentido passar balão, ECMO e Centrimag? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a pergunta mais importante, será que esse paciente, nesse momento, tem condição de fazer uma esternotomia? Que eu acho que era a que a Ana estava falando. Eu acho que não. Eu não tenho no SUS, eu não tenho Centrimag no INCOR disponível. Então, o ideal é transplantar em ECMO com resgate desse paciente em condições clínicas melhores, mas não posso demorar muito. Tem que ser uma semana, 10 dias. Mudando a prioridade, eu consigo transplantar ele em prioridade máxima. Eu vou seguir aqui, porque senão a gente vai perder o tempo. Eu acho que foi bem esclarecido aqui. Tem várias opções de tratamento pela disponibilidade rápida e potencial de resposta rápido, e a avaliação tem que ser imediata. Não dá para ficar esperando 6 horas. Eu não concordo de 6 horas.
Esse paciente tem que ser avaliado na primeira hora, se respondeu ou não ao balão, e já pensar no próximo passo. Acho que o recado aqui é sempre pensar um passo na frente. Nunca faça uma coisa sem pensar o que você vai fazer depois, porque tem impacto no que você vai fazer depois, dependendo do que você fez primeiro. Eu acho que esse que é o ponto que a gente tem que deixar de mensagem aqui. Então, a gente passou o balão, porque é muito rápido. Então, ele ficou dobuta, balão e diálise. A entrada do balão permitiu a saída da nora, ele estabilizou hemodinamicamente, evoluiu para a Intermax 3. A gente já tinha planejado colocar o Centrimag nele, porque a ECMO, ela não descomprime o ventrículo. Toda vez que a gente abre, bota em ECMO o paciente, como Intermax 1, e depois vai ter que fazer alguma coisa, o coração fica muito cheio. Mesmo que você faça diálise com balanço negativo, a ECMO não permite a descompressão adequada do coração. É para manter a perfusão sistêmica. Então, o Centrimag, ele tem essa vantagem, porque você descomprime ativamente o ventrículo esquerdo. Então, a gente colocou o Centrimag e manteve ele em diálise. Ele estava dependente de diálise, lesão renal aguda dependente de diálise. Ele ficou 2 semanas estável, reemparado, acamado e sem a oferta de órgão. E aí, a gente mantém ele em Centrimag como ponte para transplante ou faz outra coisa? Acho que agora o Alexandre pode contribuir com o seu comentário. Obrigado. Eu queria voltar, na verdade, fazer mais confusão, porque o Marcelo me pediu para fazer isso. Ele até me pediu para usar um negócio igual que ele usa, que é da Madonna, e eu podia estar falando lá de trás, mas eu me recusei. Mas, assim, acho que a ECMO tem 2 grandes objetivos, e o Fernando colocou isso. Não é só perfundir órgão, mas é preservar o pulmão, né? Preservar o ventrículo esquerdo, que é uma coisa que ela não consegue, né? Então, não estou falando, a ECMO não tem esse objetivo, mas o suporte circulatório no choque cardiogênico precisaria preservar órgão. E preservar órgão inclui o coração e pulmão. A ECMO não faz isso. Os dados que a gente tem na literatura, e obviamente são, na maior parte das vezes, experiência de serviços, é que o resultado do transplante pós-ECMO é péssimo. E provavelmente um dos motivos passa pela cascata de inflamação que está acontecendo na ECMO, pela cascata do sistema de coagulação ativado, mas passa pela congestão pulmonar, pela resistência pulmonar elevada que a ECMO acaba gerando e a disfunção eventual mecânica do coração direito no pós-transplante. Então, levar pacientes de ECMO para o transplante eventualmente é viável, obviamente é viável, mas o resultado não é ótimo. E se a gente estiver trazendo para o contexto da utilização de valor e a gente julgar que é o que a gente tem disponível, não necessariamente isso gera valor. Isso é um desperdício. Eventualmente, usar um recurso inadequado no momento inadequado. E talvez essa seja uma das discussões que a gente devesse trazer para o nosso ambiente. A gente tem um cenário de restrição de recursos, mas a única coisa que eu tenho disponível para usar, eu uso porque é a única coisa que eu tenho disponível. Eu estou gerando valor com essa conduta porque é o que eu tenho disponível, ou eu estou desperdiçando um recurso por usá-lo de forma inadequada, no tempo inadequado, no paciente inadequado. Esse é o meu questionamento. Então, eu não enxergo a ECMO como um suporte ótimo, ou nem ótimo, né, que gere valor como ponte para transplante. Tá? Nesse contexto que você está agora, chegando aí para onde a gente está, no Intermax 3 com disfunção renal, nosso programa ele não mantém esse paciente listado, né? Então, ele sai da lista porque ele tem disfunção renal, a não ser que a gente consiga elegê-lo para transplante duplo, mas, nesse momento, a ideia é de recuperar órgão. E, de novo, a ECMO não recupera órgão. Então, a gente precisa usar outro tipo de dispositivo. Se o diagnóstico é necrose tubular aguda, é uma questão de tempo, e perfusão é o que está faltando, a gente precisa usar dispositivos que permitam reperfundir esse rim, recuperar esse órgão e, eventualmente, torná-lo elegível novamente para o transplante de coração isolado. A gente está de acordo com essa conduta também. Aliás,
ele não aguentaria colocar o Centrimag na situação que ele estava sem colocar o balão. Foi a melhora que ele adquiriu com o balão que permitiu ele ter condições hemodinâmicas e clínicas para fazer uma cirurgia com esternotomia. Da mesma forma, fazer um transplante num paciente muito descompensado, a taxa de sucesso é baixíssima. Então, a gente também pensa dessa mesma maneira. Os resultados mesmo do suporte circulatório num doente que evolui de Intermax 2 para 1 são muito piores, né? Aqui no Rio, a gente tem uma realidade muito complexa em relação ao tempo de urgência zero. Assim, o nosso tempo de urgência chega até 90 dias. E isso a gente não consegue sustentar um doente em ECMO por 90 dias. Fora todas as complicações, né? Sangramento, necessidade de reposição com hemocomponentes, hemoderivados. E isso sensibiliza o doente, a gente tem que afastar de fila para fazer outro PRA, enfim, isso vai atrasando, né, toda a questão do transplante, que seria o objetivo final. Entendo a ECMO nesse cenário para você tirar o doente da hipoperfusão absoluta, né, do doente que está super congesto, com fígado enorme, que vai sangrar se a gente colocar ele em sala para fazer uma esternotomia, que é o doente que já tem um lactato super alto. Esse cenário, inclusive, de insuficiência renal, se o doente evoluiu para o Intermax 2, 3, com estabilidade suficiente para ir para o centro cirúrgico, fazer a esternotomia e colocar um Centrimag, que é um dispositivo, um suporte circulatório mecânico de tempo intermediário, né? A gente pode manter aí pelo fabricante até 8 semanas, idealmente. A gente faz mais tempo que isso, mas o ideal seriam 8 semanas. Dentro dessas 8 semanas, a gente conseguiria transplantar o doente, provavelmente, numa situação melhor. Mas, uma vez que você está funcionando como o coração disfuncionante desse paciente, com o Centrimag, dando um suporte pleno para ele, um suporte central, seria inadmissível o doente continuar em insuficiência renal e diálise. Eu entendo que se a insuficiência renal dele fosse secundária ao baixo débito cardíaco, que ainda o manteria como um candidato ao transplante, a instalação do Centrimag de imediato deveria melhorar essa função renal. A não diurese dela ao longo do tempo, já sob suporte pleno, me indica que esse doente ou tem que ser afastado da fila do transplante, como um rim terminal, que ela seria listada para transplante duplo, o paciente, né, no caso. Obrigada, Ana. Acho que vamos dar sequência, né, Fernando? Então, a gente colocou aqui está a imagem da cânula do Centrimag, né? Coração, o pulmão um pouco menos congesto, mas ainda mantendo congestão, ele fazendo balanço negativo na diálise. Ele ficou 37 dias com suporte com o Centrimag, teve choque séptico, teve 2 falhas de extubação. A recuperação da função renal ocorreu 21 dias depois da instalação do Centrimag, mas manteve um quadro de desnutrição muito grave. Manteve um fluxo bastante adequado, bem estável, sem sinais de trombose, nada. Aí ele evoluiu para Intermax 4, com o Centrimag. O rim está recuperado, está estável, está sem infecção, mas desnutrição grave. A gente recolocou ele em fila, fez a mesma coisa que o Alexandre falou, tirou ele da fila até ele estabilizar, reiniciou na fila como prioridade e ficou na dúvida. Seguimos aí 37 dias, até quanto que nós vamos deixar um paciente com Centrimag? Off-label você deixar mais de 2 meses? Esperamos mais 15 dias esperando um órgão ou partimos para o HeartMate? A gente acabou optando por colocar o HeartMate. Na época, o que tinha disponível no mercado era o 2. Os casos que eu tenho de 3 não é dentro desse contexto. A gente tem 2 pacientes implantados com HeartMate 3, mas eram pacientes sensibilizados, com PRA muito alto, ou com hipertensão pulmonar, foram cirurgias mais eletivas. Foi colocado o HeartMate 2, foi uma cirurgia extremamente complexa, porque ele já tinha uma outra esternotomia do Centrimag, foi um pouco difícil de fazer, mas ele teve uma boa evolução no pós-operatório. Aí, 3 semanas após o implante, teve outro choque séptico depois do HeartMate 2, uma falha de extubação, teve novo episódio de insuficiência renal aguda nessa diálise por 1 semana e foi de alta com anticoagulação antiagregação. Logo depois do transplante, aí teve preparo de alta, educação e suporte domiciliar. Vocês que estão acostumados com um implante de dispositivo de longa permanência sabem o que é isso. Logo depois que ele teve alta, a primeira coisa que ele fez foi ir na churrascaria. Ele saiu do hospital e foi para a churrascaria. O Vitor Barzilai, que é nosso cardiologista que cuida muito bem desses pacientes, quase que enlouqueceu. Ele falou, cara,
a gente dá um trabalho do cão para o doente, aí ele vai ter uma carga de sódio absurda, vai reter líquido, vai ser uma tragédia. E esse paciente acabou não querendo mais transplantar, ele se adaptou muito bem com o dispositivo. Só que ele levava uma vida muito desregrada. Ele era pescador, aí ele ia lá para aqueles rios lá do Goiás, Mato Grosso, e carregava as baterias no carro, no carregador do carro, e ficava acampado no meio do mato, com heart-mente. E 2 anos depois do implante, ele estava super bem, ele exagerou na dose do Marevan, estava com INR de 9, e teve um AVCH e veio a falecer. Então, mas assim, a família ficou super agradecida, falou que foi os 2 anos melhores da vida dele, ele se aproximou da família, curtiu a vida como se tivesse nascido de novo. Então, foi um ensinamento muito grande. Para a gente, para a equipe, para tudo que levou. Ele ficou quase 6 meses internado no total. Eu vou só resumir aqui, mas está aberto para discussão também o tempo que a gente tiver. A insuficiência cardíaca avançada, na nossa concepção, é um grupo muito complexo de pacientes que exige diagnóstico e tratamento multidisciplinar, frequentemente mutável, requer várias táticas de tratamento que vão mudando ao longo do tempo, exige equipes preparadas, experientes, estruturas hospitalares complexas e com suporte domiciliar, e há necessidade de esses pacientes serem tratados em centros com todas as modalidades de tratamento, atendendo à necessidade do paciente e não à necessidade do médico ou da operadora. E a gente tem que encontrar soluções de custo-efetividade desse tratamento para a nossa realidade brasileira, com a penalidade de perder a sustentabilidade dentro do sistema, vem aí a noção do valor. Eu acho que está aberto. Eu queria, Fernando, pedir a sua licença, e a gente tem aqui 2 minutinhos finais, e o tempo nosso está meio já curto, apertado, mas acho que talvez fosse interessante. Eu queria que o Alexandre passasse para a gente a sua impressão e o seu depoimento em relação a como que esses pacientes eles vão para casa com essa terapia definitiva, que você tem uma experiência interessante no hospital, junto com todo o time da insuficiência cardíaca e do transplante, que muitas vezes ou a gente não consegue, por conta de toda a deficiência que a gente tem do nosso sistema de captação de órgão, que a gente vem melhorando, os números vêm melhorando ao longo dos anos, mas a gente ainda tem um sistema, não sei se precário seria a palavra mais adequada, mas porque eu sei que é um trabalho muito grande de todos envolvidos nisso, mas está muito aquém ainda da nossa demanda do que a gente precisa. Então, ou porque a gente tem uma demanda realmente complexa em relação a isso, ou por muitas vezes o paciente se recusar e realmente não aceitar. A gente sabe que existem situações dessas. E como é interessante como esses pacientes se adaptam, e foi o que o Fernando falou, que teve pelo menos esses 2 últimos anos de vida feliz, adequada, conseguiu realizar algumas coisas bacanas. Então eu queria que talvez você passasse para o grupo, para quem não tem tanta experiência nem tanta proximidade, como às vezes um sistema que parece ser complexo, é a bateria, é uma mochila, é uma mala, mas como que esse paciente realmente consegue ter uma qualidade de vida razoável e consegue efetivamente viver por mais algum tempo. Obrigado, Ana. Parabéns, Fernando. Eu tive a oportunidade de acompanhar, de certa forma, durante o episódio que levou esse paciente a ter o benefício de ter o suporte de longo prazo implantado, mas eu acho que a visão que o Fernando traz é muito parecida com a nossa. A gente vem aprendendo muito a lidar com esses pacientes. Acho que o Bacal ensinou muito a gente sobre o paciente que tem uma doença super aguda, choque cardiogênico, vai para o respirador, CTI, quando acorda transplantado. Me lembro do Bacal me falando, e o paciente agudo, acordou transplantado, não sabe lidar com aquele órgão, não entende tudo pelo que passou para até chegar lá. É um pouco da experiência que a gente teve com o suporte intracorpóreo. A Ana Luísa, que está aqui do meu lado hoje, acompanha pacientes com mais de 6 anos de suporte intracorpóreo sem nenhuma internação, né, Ana? Então,
exige um esforço muito grande de uma equipe multidisciplinar, com cuidado com medicamentos, com cuidado, autocuidado da linha, para não ter infecção. Mas essa paciente da Ana, que tem 6 anos, também fuma, anda de moto. E manda foto na piscina, até o joelho com água colou. Assim, são coisas imponderáveis, mas, de fato, o cuidado multidisciplinar desses pacientes, eu acho que gera muito valor. Porque implantar o dispositivo é a parte mais fácil, eleger os pacientes que se beneficiam, mas, sobretudo, cuidar desses pacientes do longo prazo, de fato, faz diferença, porque, eventualmente, a gente consegue não só melhorar a qualidade de vida, aumentar a perspectiva de vida, mas também diminuir reinternações e, dessa forma, manter o paciente produtivo e ativo. Todos eles voltam a ter essa capacidade. Mas selecionar e ter um time de cuidado, eu acho que é o segredo. A nossa experiência tem sido nesse sentido. Eu queria, acho que a gente já passou aqui um pouquinho do nosso tempo, agradecer muito, em primeiro lugar, ao Montero pelo nosso convite, pela gente estar aqui, agradecer ao Fernando, que foi realmente um caso ótimo, super interessante, que motivou muito aqui a nossa discussão, e aos debatedores também. Muito obrigada.